A esquerda brasileira transformou a ditadura militar num mito. Transformou a ditadura militar no seu mito fundador, pois a todo instante os esquerdistas se referem à ditadura militar. E quando eles fazem algo de errado, eles se colocam como vítimas da ditadura e dizem que fizeram tudo o que fizeram para salvar o Brasil, para devolver a liberdade ao povo brasileiro. Mas que liberdade é esta que os esquerdistas devolveram ao Brasil? A liberdade dos políticos brasileiros serem corruptos e roubarem o tanto quanto eles quiserem? Isso não é liberdade, mas é a perversão. Eu não entendo por que os esquerdistas precisam a cada instante criticar a ditadura militar. Morreram apenas 400 vagabundos durante o regime militar. 400 vagabundos que estavam atuando contra a nação brasileira. E os esquerdistas não conseguem perdoar os militares. E por quê? Porque eles precisam manter vivo o seu ódio para continuar existindo. Os esquerdistas têm a necessidade de odiar a ditadura militar para manterem vivo o seu espírito esquerdista. Vamos pensar uma vez os judeus e os alemães. Os nazistas mataram 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E os judeus odeiam os alemães nos dias atuais? Não. Os judeus perdoaram os alemães e a Alemanha e Israel têm um excelente relacionamento nos dias atuais, provando que eles conseguiram superar todos os acontecimentos do passado, que eles conseguiram colocar uma pedra em cima destes acontecimentos. E por que a esquerda não faz a mesma coisa aqui no Brasil? Por que a esquerda não perdoa os militares? Porque a esquerda tem no regime militar o seu próprio mito fundador. O regime militar é um mito da esquerda que precisa ser evocado a cada instante, porque a esquerda só consegue se manter tendo inimigos. A esquerda precisa estar sempre fomentando divisões, intrigas e brigas para se manter viva. Então a briga da esquerda é contra o regime militar, a briga da esquerda é contra a burguesia, a briga da esquerda é contra a elite branca, a briga da esquerda é contra os ricos, a briga da esquerda é contra uma série de caracteres que ela elege como inimigos para se manter. A esquerda necessita desta dialética. O dia que surgir a paz na sociedade brasileira, a própria esquerda desaparece, pois o combustível e o alimento da esquerda é o ódio. Agora vocês imaginem partidos políticos que precisam de ódio para se manter. Se o ódio desaparecer, a própria esquerda brasileira desaparece, pois ela tem no ódio o seu propulsor. E é por isso que os partidos políticos de esquerda, a cada instante, eles precisam fomentar o ódio na mentalidade da população brasileira, para que a população brasileira odeie alguma coisa e veja nos partidos políticos de esquerda os seus defensores, a sua vanguarda, os seus protetores. E é por isso que o regime militar foi realmente transformado num mito. O regime militar foi mitificado pela esquerda brasileira. Ocorreram apenas 400 mortes durante estes 21 anos e os esquerdistas agem como se tivesse ocorrido o maior genocídio do mundo durante estes 21 anos, sendo que as pessoas que foram perseguidas e mortas estavam fazendo o que não deviam. E mesmo este pessoal que desapareceu é porque eram estudantes recrutados aí por líderes da esquerda, estudantes estes que tinham documentos falsos e quando foram abatidos em combate, como não havia como identificá-los, eles foram enterrados como indigentes, não podendo ser diferente.
Então, como nós podemos ver, este pessoal estava fazendo tudo errado, atuando contra os interesses do povo brasileiro, da nação brasileira, da sociedade brasileira, trabalhando por uma ideologia internacionalista, que é o socialismo. E mesmo assim este pessoal quer se fazer de vítima, projetando ainda nos dias atuais um mito da ditadura militar. Pois o dia que o mito da ditadura militar desaparecer, a esquerda também sofrerá um grande golpe, uma vez que a esquerda não tenha mais como atacar o regime militar, ela também perde boa parte da sua sustentação, pois a esquerda se baseia e se fundamenta em ódios do passado. E o dia que estes ódios do passado desaparecerem, a esquerda afundará no presente, pois ela vive do ódio, vive da vingança, vive de uma série de sentimentos negativos e, acima de tudo, do mito da ditadura militar. E é por isso que a esquerda evoca tanto as atrocidades do regime militar. Atrocidades entre aspas, né? Pois as verdadeiras atrocidades teriam sido cometidas se os militares não tivessem dado o contragolpe. Isso vocês podem ter certeza. Obrigado pela atenção e até mais. Valeu, gente. A nação brasileira. E os esquerdistas não conseguem perdoar os militares. E por quê? Porque eles precisam manter vivo o seu ódio para continuar existindo. Os esquerdistas têm a necessidade de odiar a ditadura militar para manterem vivo o seu espírito esquerdista. Vamos pensar uma vez os judeus e os alemães. Os nazistas mataram 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E os judeus odeiam os alemães nos dias atuais? Não. Os judeus perdoaram os alemães e a Alemanha e Israel têm um excelente relacionamento nos dias atuais, provando que eles conseguiram superar todos os acontecimentos do passado, que eles conseguiram colocar uma pedra em cima destes acontecimentos. E por que a esquerda não faz a mesma coisa aqui no Brasil? Por que a esquerda não perdoa os militares? Porque a esquerda tem no manter. Se o ódio desaparecer, a própria esquerda brasileira desaparece, pois ela tem no ódio o seu propulsor. E é por isso que os partidos políticos de esquerda, a cada instante, eles precisam fomentar o ódio na mentalidade da população brasileira, para que a população brasileira odeie alguma coisa e veja nos partidos políticos de esquerda os seus defensores, a sua vanguarda, os seus protetores. E é por isso que o regime militar foi realmente transformado num mito. O regime militar foi mitificado pela esquerda brasileira. Ocorreram apenas 400 mortes durante estes 21 anos e os esquerdistas agem como se tivesse ocorrido o maior genocídio do mundo durante estes 21 anos, sendo que as pessoas que foram perseguidas e mortas estavam fazendo o que não deviam. E mesmo este pessoal que a esquerda brasileira transformou a ditadura militar num mito. Transformou a ditadura militar no seu mito fundador, pois a todo instante os esquerdistas se referem à ditadura militar. E quando eles fazem algo de errado, eles se colocam como vítimas da ditadura e dizem que fizeram tudo o que fizeram para salvar o Brasil, para devolver a liberdade ao povo brasileiro. Mas que liberdade é esta que os esquerdistas devolveram ao Brasil? A liberdade dos políticos brasileiros serem corruptos e roubarem o tanto quanto eles quiserem? Isso não é liberdade, mas é a perversão. Eu não entendo por que os esquerdistas precisam a cada instante criticar a ditadura militar.
Morreram apenas 400 vagabundos durante o regime militar. 400 vagabundos que estavam atuando contra o regime militar, o seu próprio mito fundador. O regime militar é um mito da esquerda que precisa ser evocado a cada instante, porque a esquerda só consegue se manter tendo inimigos. A esquerda precisa estar sempre fomentando divisões, intrigas e brigas para se manter viva. Então a briga da esquerda é contra o regime militar, a briga da esquerda é contra a burguesia, a briga da esquerda é contra a elite branca, a briga da esquerda é contra os ricos, a briga da esquerda é contra uma série de caracteres que ela elege como inimigos para se manter. A esquerda necessita desta dialética. O dia que surgir a paz na sociedade brasileira, a própria esquerda desaparece, pois o combustível e o alimento da esquerda é o ódio. Agora vocês imaginem partidos políticos que precisam de ódio para se desapareceu é porque eram estudantes recrutados aí por líderes da esquerda, estudantes estes que tinham documentos falsos e quando foram abatidos em combate, como não havia como identificá-los, eles foram enterrados como indigentes, não podendo ser diferente. Então, como nós podemos ver, este pessoal estava fazendo tudo errado, atuando contra os interesses do povo brasileiro, da nação brasileira, da sociedade brasileira, trabalhando por uma ideologia internacionalista, que é o socialismo. E mesmo assim este pessoal quer se fazer de vítima, projetando ainda nos dias atuais um mito da ditadura militar. Pois o dia que o mito da ditadura militar desaparecer, a esquerda também sofrerá um grande golpe, uma vez que a esquerda não tenha mais como atacar o regime militar, ela também perde boa parte da sua sustentação, pois a esquerda se baseia